Você ronca ou conhece alguém que ronca? Se você quer entender um pouquinho o que acontece no nosso corpo para gerar o ronco, quais podem ser as causas e também quais são os problemas do ronco, segue aqui nesse vídeo que eu te explico. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ronco. O que é o ronco, né? O que gera o ronco no nosso corpo? O ronco, gente, ele é um ruído que é gerado pela vibração de algumas estruturas da nossa via respiratória. Então, geralmente a musculatura da nossa garganta, da nossa faringe, quando o ar está passando, né, gera uma vibração dessas estruturas e isso acaba então gerando o barulho, que é o ronco, né? Agora, por que as pessoas roncam? Geralmente, quando tem uma obstrução dessa via respiratória, então o ar ele não está passando livremente pelo nariz, rinofaringe, faringe, né? E aí acaba que essa obstrução gera um ruído, né? Uma vibração dessas estruturas e aí o ronco vai aparecer. Primeira coisa que é importante a gente falar, roncar não é normal em situação nenhuma. Roncar em uma posição só não é normal. Roncar quando está muito cansado não é normal. Roncar quando bebe não é normal. O ronco, gente, é sempre um sinal de que alguma coisa está alterada no nosso corpo, tá? Agora, o ronco também não é uma coisa tão simples. Ele é uma doença que a gente chama de multifatorial. Vocês lembram o que é isso? Eu tenho vários fatores gerando o problema do ronco. Não é uma coisa só, né? Então, eu preciso, diante de um paciente com ronco, avaliar várias coisas que podem, então, estar causando esse ronco. Crianças que roncam precisam de avaliação, adultos que roncam precisam de avaliação. É mais comum homens roncarem do que mulheres roncarem, mas a gente sabe que depois da menopausa também aumenta a incidência de ronco em mulheres. Então, o ronco, gente, acomete todo mundo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ronca. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse conteúdo com seus amigos para eles também entenderem um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos falar então de possíveis causas de ronco? O que pode gerar obstrução na via respiratória que faz a gente ter uma má respiração e pode então apresentar o ronco? O que pode obstruir o nariz, né, gente? Desvio de septo, tem vídeo aqui no canal sobre desvio, checa lá para ver. Hipertrofia de adenoide, ou seja, adenoide muito grande. É a adenoide lembrando, a gente também tem vídeo aqui no canal explicando. Ela fica lá no fundo do nariz, na nossa rinofaringe. E ela é muito mais comum em crianças, tá? A partir da adolescência é difícil a gente achar adenoide nas pessoas. Então, o aumento de adenoide em crianças é comum, desvio de septo em adultos é comum. Hipertrofia da concha nasal, que é uma das carnes esponjosas que o pessoal fala, né? A concha nasal aumentada. Ela pode, então, gerar uma obstrução na passagem do ar pelo nariz e isso causar ronco. Outras doenças do nariz, gente, como rinocinusite crônica, presença de pólipos, lesões e até tumores obstruindo o nariz podem, então, causar ronco. Por isso, é importante passar numa avaliação. Eu ronco, deixo isso para lá, não é nada. Pode ser alguma coisa grave, então precisa passar no otorrino para avaliar. Essas são as causas de obstrução nasal. E na nossa garganta, na orofaringe, o que pode obstruir a via respiratória, né? O que atrapalha o ar de passar lá na nossa respiração? Na garganta, nós temos a língua, então a nossa base da língua fica jogada lá atrás na garganta. Se ela é uma base de língua muito aumentada, ela pode, durante a noite, quando a gente deita, ter uma flacidez e isso fazer com que ela obstrua a passagem do ar. Então, a língua é importante. O tamanho das amígdalas. Quem tem amígdalas muito grandes, também, na hora que a gente deita, elas podem obstruir o espaço que tem para o ar passar e isso ser uma causa importante de ronco. Normalmente, em quem ronca, a gente vê uma flacidez da musculatura que a gente chama de palato ou palato, que é o céu da boca, e a úvula, que é aquele sininho que a gente tem lá no fundo da garganta. Quem ronca tem uma vibração excessiva dessas estruturas e essa musculatura começa a ficar flácida. Então, a garganta tem uma certa flacidez. Isso daí a gente observa no exame físico, então o médico ao examinar o paciente consegue enxergar essa alteração também. E outra coisa muito importante, gente, que vai fazer obstruir a via respiratória
é o acúmulo de gordura cervical. Lá vem outra médica falando que eu preciso emagrecer, perder peso, fazer atividade física. Infelizmente, para quem ronca e tem um sobrepeso ou obesidade, isso sim pode ser um fator de piora importante. Por quê, gente? Quanto mais gordura eu tenho no meu pescoço, quanto maior é a circunferência desse meu pescoço, menos espaço eu vou tendo lá para respirar. Então, a gordura do pescoço começa a constringir o espaço que eu tenho para respirar e menos ar vai passar na garganta. Se eu faço atividade física, perco peso, meu pescoço vai afinando, eu tenho uma tendência de ter mais espaço para respirar. Isso vai fazer com que eu ronque menos. Então, sim, para quem ronca e tem obstrução respiratória, a perda de peso, atividade física ajudam bastante nesses casos. Conseguiu identificar aí algum problema que pode ser a causa do seu ronco ou da pessoa que você conhece? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Agora vamos pensar, gente, nas consequências do ronco. Mas por que ronco pode ser grave, doutora? Ela ronca, deixa ela lá roncando, quem está incomodado que use um tampãozinho. Não é assim. O ronco ele é associado a um problema muito sério de saúde que se chama apneia obstrutiva do sono. O que é essa apneia do sono? A apneia do sono são paradas na respiração. Quando a gente tem um índice de até 5 apneias em 1 hora, a gente considera isso normal. A partir de 5 por hora, isso já é considerado uma doença, uma patologia e precisa ser avaliado e tratado adequadamente. Por quê? Se eu fico sem respirar, gente, ou diminui muito a minha respiração durante a noite, toda a circulação de oxigênio no meu corpo fica prejudicada. E aí, durante o sono, eu deixo de receber oxigênio da maneira adequada, que vai me gerar muitos problemas. Os mais graves são os problemas cardiovasculares, que a gente diz, e aí o risco da pessoa ter um infarto, o risco da pessoa ter um AVC, a pressão arterial fica subindo porque a circulação está ruim, a oxigenação está ruim. Então, tudo isso é muito sério e é muito grave. E o sinal clínico de que tem alguma coisa de errado é o ronco. Então, se você ronca, conhece alguém que ronca e já notou se a respiração fica alterada, é importante avaliar através de um exame que se chama polissonografia. Então, tem que dormir numa clínica, vai fazer a avaliação do sono e aí a gente vai ver se está tendo alteração de oxigenação, além do ronco, que é o barulho em si. Então, é preciso avaliar, porque sim, pode ser grave, ok? Além da apneia do sono, quais outros problemas o ronco pode gerar, né, gente? O fato da gente não respirar direito faz com que o nosso cérebro, durante toda a nossa noite de sono, fique em despertares, né? Então, a gente baixa a respiração, o nosso cérebro tende a despertar para a gente voltar a respirar. Então, quem respira mal durante a noite tem um sono mais superficial, não consegue aprofundar naquele sono de descanso, aquele sono de relaxamento, aquele sono onde são liberadas várias substâncias lá no nosso cérebro que vão estar trabalhando durante a noite para a gente descansar, para a gente fixar a memória, fixar a inteligência, tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, isso tudo gera muita alteração de sono, além do fato da gente ficar cansado, fisicamente cansado. Durante o dia, a pessoa fica com muita sonolência, muito cansaço, não consegue fazer suas atividades de maneira adequada, fica mal-humorado, irritado. E as crianças, gente, que não dormem bem, que têm esses distúrbios de sono, ficam mais agitadas, são crianças nervosas, irritadas, que não param quieta, não consegue concentrar. Então, isso pode ser um sinal de que o seu filho ou sua filha tem apneia do sono. Procure um otorrino para avaliar. E o adulto cansado, tem sono toda hora, não consegue concentrar para fazer uma atividade, qualquer hora está pescando de sono. E isso pode ser um sinal também de apneia do sono e distúrbio respiratório. Então, é preciso avaliar. A polissonografia é o exame de escolha, aí o otorrino vai solicitar o exame e interpretar, então, esse resultado para poder, então, chegar no melhor tratamento. E o que existe de tratamento para isso, doutora? Depende. Se tiver realmente alguma obstrução de via respiratória, avaliar a necessidade de cirurgia, septoplastia para corrigir o desvio de septo, remoção de amígdalas e adenoide, turbinectomia, que é a cirurgia das conchas nasais para reduzir o tamanho dessas conchas. Existe uma cirurgia que chama uvulopalatofaringoplastia, que vai mexer lá na úvula da garganta e nessa musculatura que está flácida. Então, essa cirurgia vai ampliar esse espaço, diminuir essa flacidez na garganta. Então, os procedimentos cirúrgicos, gente, servem para estar
corrigindo as obstruções mecânicas mesmo da via respiratória. Existe ainda, além de procedimentos cirúrgicos, opções de aparelhos intraorais que vão segurar a língua e a mandíbula e a maxila mais para frente e diminuir a obstrução da respiração na hora que a gente deita. Então, aparelhos são uma opção também. Existem exercícios, gente, para ronco. É claro que não são todos os casos que vão melhorar com exercícios, mas as fonoaudiólogas que trabalham com essa musculatura da garganta conseguem orientar e fortalecer essa musculatura para tentar minimizar o ronco. Então, pode ser uma opção fazer fisioterapia ou fonoterapia da região da garganta. Já ouviu falar nisso? Deixa aqui no comentário. É uma possibilidade. Nos casos em que a apneia é diagnosticada através da polissonografia, aí o tratamento entra também com o uso do CPAP, que é um aparelho que o paciente vai precisar dormir com ele, uma máscara que vai jogar ar na via respiratória e fazer com que não tenha, então, obstrução ao fluxo, né, durante a respiração. O CPAP é um ótimo tratamento para os pacientes com apneia. Então, uma vez diagnosticada a apneia, pode ser que o tratamento seja a utilização desses CPAPs. E aí o paciente vai, então, ter um sono de melhor qualidade, aquele sono mais profundo, um sono reparador e uma qualidade de vida também muito melhor. É claro, gente, como eu falei, o ronco é uma doença multifatorial. Eu vou precisar investigar várias coisas para chegar no melhor tratamento diante dos problemas que o paciente apresentar. Então, por isso é importante, novamente, passar no otorrinolaringologista para avaliar qual é o seu caso exatamente, tá bom? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o ronco e conscientizar vocês de que é importante tratar e que não é normal roncar de jeito nenhum. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assista os outros vídeos, curta os conteúdos e compartilhe com os amigos, manda no WhatsApp pro tio, pra tia, pro pai, pra avó, pro irmão. E aí vamos espalhar essa informação aí para todo mundo. Agradeço a todo mundo que assistiu até o fim do vídeo. Fico por aqui. Até a próxima.